E a estante já está ficando até diferente. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bom, gente, a gente foi na Feira do Livro de Lisboa. E se vocês não viram os outros dois vídeos sobre os outros 4 vídeos sobre a Feira do Livro, estão todos por aqui. E hoje eu vou contar para vocês os livros que foram escolhidos pelo meu marido. Começando pelo único livro que estava realmente na lista dele de compras, lista de desejos dele, que é o Duna, que era um livro que ele estava com muita vontade de ter e de ler, interessado. Eu, sinceramente, não sou a maior fã de ficção científica, não sou a maior fã dos filmes do Duna, eu assisto, mas não é aquela coisa arrebatadora, então não tenho curiosidade nenhuma de ler o livro, mas ele queria muito estar aqui, depois ficar sabendo o que ele achou deste livro, quem sabe, né? Uma hora, algum dia da minha vida eu pego, ele é muito gigante. Mais de 600 páginas. E esse tempo eu dedico a outras coisas que eu gosto mais. Outro que foi escolha do meu marido, a gente tem em inglês O Senhor dos Anéis e aí ele comprou, ele queria muito ter em português. Já teve esses livros no Brasil, né? E eu nem sei o que a gente fez com eles, mas agora ele queria novamente. E aqui estão. O 2 e o 3. E vão ficar ali do lado do Hobbit. E aí ele comprou também este aqui, que foi o último livro que ele achou lá e achou muito interessante, porque a gente já conversou sobre. A gente não assistiu o filme, queria muito ter ido ver no cinema, não fui. Mas vamos ver. E aí tá aqui. Esse sim eu tive interesse em ler. O Assassino da Lua das Flores, apesar de eu não ler muita coisa assim, que não é, que seja não ficção, né? Jornalístico. Mas eu achei que ouvi falar muito bem desse livro, acho que esse pode ser interessante. Assassino da Lua das Flores, do David Graham. A Matança dos Índios Osage e o Nascimento do FBI. Essa é a capa original, esta é a capa do filme. David Graham nasceu em Nova York em 1967 e é jornalista da revista New York Times, além de colaborador do New York Times. Não, ele é jornalista da revista New Yorker, além de colaborador do New York Times, do Washington Post, do Wall Street Journal ou das revistas Atlantic e New Republic. É autor dos livros A Cidade Perdida de Z, que já também é adaptado. Nos anos de 1920, a comunidade mais rica do mundo era a dos índios da nação Osage, no Oklahoma. Depois da descoberta de uma imensa jazida de petróleo no seu território, os Osage passaram a andar em grandes automóveis com motorista, a viver em mansões e a enviar os filhos para universidades na Europa. A certa altura, os Osage começaram a ser mortos. A família de uma mulher Osage, Molly Curtis,
Hard tornou-se o alvo principal. As pessoas eram baleadas, envenenadas ou mortas em circunstâncias misteriosas. Muitos dos que tentaram investigar os crimes tiveram o mesmo destino. O número de mortes não parou de subir e o caso foi levado ao recém-criado FBI, ao seu jovem e reservado diretor Edgar Hoover, para revelar o mistério. Este recorreu a Tom White, amigo Texas Ranger. Tom White, antigo Texas Ranger, que formou uma equipe secreta que incluía um agente indígena infiltrado. Juntos, penetraram no último reduto do Wild West e, com a colaboração dos próprios índios Osage, começaram a desvendar uma das mais arrepiantes conspirações da história americana. Esse sim me deu vontade de ler. Não sei se vai acontecer, né? Quando vai acontecer, mas achei interessante. Outros dois que eu acho que também são interessantes e que também é não ficção é o 1808 e 1822, do Laurentino Gomes. Este aqui, 1808. Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Nunca algo semelhante tinha acontecido na história de Portugal ou de qualquer outro país europeu. Em tempo de guerra, reis e rainhas tinham sido destronados ou obrigados a refugiar-se em territórios alheios, mas nenhum deles tinha ido tão longe, a ponto de cruzar um oceano para viver e reinar no outro lado do mundo. Embora os europeus dominassem colônias imensas em diversos continentes, até aquele momento nenhum rei tinha posto os pés nos seus territórios ultramarinos para uma simples visita, muito menos para ali morar e governar. Era, portanto, um acontecimento sem precedentes tanto para os portugueses, que se achavam na condição de órfãos da sua monarquia da noite para o dia, como para os brasileiros, habituados até então a serem tratados como simples colônia de Portugal. De um dia para o outro, a capital passou a ser o Rio de Janeiro. E é isso que ele diz aqui neste livro. Bem interessante. Tem inclusive umas pinturas. Achei bem interessante ele ter comprado esses. Me deu vontade de ler, mas quem sabe, né? Não agora. E mesma coisa esse daqui, 1822. Como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para não resultar. E, no entanto, resultou. Quem observasse o Brasil em 1822 teria razões de sobra para duvidar da sua viabilidade como nação independente e soberana. De cada 3 brasileiros, 2 eram escravos, negros, forros, mulatos, índios ou mestiços. Era uma população pobre e carente de tudo, que vivia à margem de qualquer oportunidade numa economia agrária e rudimentar, dominada pelo latifúndio e pelo tráfico negreiro. O medo de uma rebelião de cativos tirava o sono à minoria branca. O analfabetismo era geral. De cada 10 pessoas, só uma sabia ler e escrever. Os ricos eram poucos e, com raras exceções, ignorantes. O isolamento e as rivalidades entre as diversas províncias pronunciavam uma guerra civil, que poderia resultar na fragmentação territorial,
a exemplo do que já ocorria nas colônias espanholas vizinhas. Para piorar a situação, ao voltar para Portugal no ano anterior, o rei Dom João VI havia rapado os cofres nacionais. O novo país nascia falido. Faltavam dinheiro, soldados, navios, armas ou munição para sustentar uma guerra contra os portugueses que se anunciava longa e sangrenta. As perspectivas de fracasso, portanto, pareciam bem maiores do que as de sucesso. Nessa obra, o escritor Laurentino Gomes, autor do best-seller 1808, sobre a fuga da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, mostra como o Brasil, que tinha tudo para não dar certo, acabaria por resultar, em 1822, numa notável combinação de sorte, improviso, acasos e também da sabedoria das lideranças responsáveis pela condução dos destinos do novo país, naquele momento de grandes sonhos e muitos perigos. É interessante, né, porque a gente acha que deu tudo errado. Mas na verdade não, né? A expectativa das coisas darem errado era muito mais errada do que a gente pode imaginar, porque realmente as coisas aconteceram e de uma certa forma as coisas deram certo e a gente tem um país incrível. Tem muito ainda para melhorar, mas que maravilhoso. E aí ele comprou esse daqui também, que se chama Papéis Diferentes e Algumas Histórias. Um livro estreia de um homem brilhante em várias áreas, Tom Hanks. O ator. Parece que Tom Hanks também é um escritor sábio e hilariante de uma mente muitíssimo brilhante. Steve Martin. 8 livros escolhidos por ele. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários se vocês já leram algum desses, se acham interessante, se acham que pode ser que eu goste. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever nesse canal se você não é inscrito. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Assistam os outros vídeos dessa série da Feira do Livro de Lisboa. Um beijo. Tchau, tchau.